informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 9 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Douradense multado por incêndio em árvores derrubadas. Medicina veterinária da Unigran realiza semana científica. Homem fazia contrabando de agrotóxicos em ônibus. Arara passou por cirurgia para fazer transplante de bico. E exportações de carne de frango cresceram 10% em fevereiro. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa como terminou. Dia de sol com algumas nuvens e não chove em Dourados e região. Calor de 34 graus. Há previsão de pancadas fracas de chuva a partir de quinta-feira que vem. Você já sabe onde comprar seu carro zero, né? Escolha certa Ford Via Sul. Leve seu Ford completo a partir de R$ 599 mensais. Olha só, Ford KS 1.0 completo a partir de R$ 43.990 à vista. Ou entrada de R$ 19.000 mais 60 de R$ 599, com taxa de 1.02 ao mês e 12.95 ao ano. É o melhor carro de entrada do Brasil por apenas R$ 599 mensais na Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. A arroba da vaca gorda R$ 175 no Brasil Global à vista e também no friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 44 e a de soja a R$ 79, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A safra de grãos de verão 2019-2020 do Rio Grande do Sul deverá ser a menor desde 2016, com um total de 28.720.000 toneladas de grãos, segundo a Emater. Se a projeção se confirmar, a colheita será 13,8% menor que o previsto inicialmente em agosto do ano passado, e interromperá 3 safras consecutivas de crescimento da produção de grãos naquele estado. Para essa safra, a Emater estima que
Os gaúchos deverão colher 16.540.000 toneladas de soja, 4.690.000 toneladas de milho, 9.900.000 toneladas de milho silagem, 7.400.000 toneladas de arroz e 91.938 toneladas de feijão. Policiais militares ambientais realizavam fiscalização no município de Paranhos quando autuaram um proprietário rural por incêndio em vegetação e engalhadas amontoadas em leiras ilegalmente. A PMA localizou em uma fazenda localizada a 40 quilômetros de Paranhos o incêndio em vegetação em leiras, que foram executadas sem autorização ambiental. O produtor possuía licença ambiental para a derrubada das árvores isoladas em uma área de pastagem, porém não possuía autorização para a queima do material lenhoso. A madeira das árvores derrubadas deveria ter tido aproveitamento, conforme a licença, e não poderia ter sido queimada. As atividades foram interditadas. O proprietário rural, de 71 anos, residente em Dourados, foi multado em R$2.000. Nos dias 18, 19 e 20 de março acontece a 14ª Semana Científica de Estudos em Medicina Veterinária da Unigran, que nesta edição traz como tema central áreas de atuação do médico veterinário. Palestrantes de renome nacional e internacional abordarão assuntos como a fisioterapia e a reabilitação animal, cardiologia e intensivismo. Entre eles, o doutor em anestesiologia Alessandro Martins, que compartilhará sua experiência médica falando sobre os bloqueios anestésicos em animais de grande porte, como bovinos e equinos. A Semana Científica é uma oportunidade de conhecer um pouco mais as diversas áreas que a medicina veterinária abrange e atualizar os conhecimentos. O passageiro de um ônibus abordado pela Polícia Rodoviária Federal em São Gabriel do Oeste foi preso ao ser flagrado transportando 100 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. O produto estava dividido em 5 malas que o suspeito, de 41 anos, levava no bagageiro do coletivo, que foi parado para fiscalização na BR-163. O contrabandista também transportava outras 2 bagagens com perfumes e eletrônicos sem documentação fiscal. O preso e os produtos foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande. Traficante não identificado fugiu após abandonar caminhonete carregada com 500 quilos de maconha na BR-163 em Rio Brilhante. A droga foi encontrada escondida em compartimentos ocultos e dentro de uma roda de trator transportada na sua caçamba. Uma arara canindé, aquela amarela e azul, passou por transplante de bico no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, em Campo Grande, e em até 2 meses poderá voltar à natureza. O procedimento inédito teve duração de 1h30. A arara foi resgatada por policiais militares ambientais em Campo Grande após ter sido atropelada. Ela chegou no CRAS no dia 28 de fevereiro com parte do bico quebrado. Nós já havíamos realizado pequenas cirurgias de reparo em casco de jabuti, mas o procedimento na arara foi mais complexo. Utilizamos um bico de animal já morto que foi recortado, ajustado com resina de dentista e fixado com parafusos ortopédicos, de forma que a arara fique bem e consiga se alimentar, explicou o veterinário Lucas Casati, que coordenou a equipe de cirurgia. A arara segue em tratamento e acompanhamento dos veterinários. No processo de adaptação, ela será alimentada com comidas mais macias, como o mamão e outras frutas. A previsão do veterinário do CRAS é de que a arara volte à natureza em até 2 meses. As exportações brasileiras de carne de frango em fevereiro cresceram 10% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a associação que representa os frigoríficos desse setor, a ABPA. Considerando todos os produtos, entre frescos e processados, as vendas totalizaram 348.400 toneladas de frango no último mês. As exportações de fevereiro
geraram receita de 553 milhões e 800 mil dólares, resultado 5% maior em relação às vendas realizadas em fevereiro do ano passado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Uberaba, Delta, Conceição das Alagoas e Araxá durante a Operação Princípio Ativo, que teve como foco os grupos especializados na falsificação de agrotóxicos. A operação foi do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de Franca, São Paulo, com o apoio da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil. Além do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba Mineiro, a ação também foi realizada em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, e em cidades do interior de São Paulo, Goiás e Mato Grosso. O Ministério da Agricultura reajustou em 15,3% o preço mínimo do café Conilon do Brasil para a safra 2020-2021, prevista para iniciar essa safra em abril. Porém, a portaria assinada pela ministra Tereza Cristina informou que o reajuste só não será válido para Rondônia. Na publicação do Diário Oficial da União, o Ministério estabeleceu que o preço mínimo da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 7 vai aumentar de R$ 210,13 para R$ 242,31 no país, exceto para Rondônia. Segundo a portaria, o estado rondoniense permanecerá na safra 2020-2021 com a saca do Conilon custando a partir de R$ 210,13. A safra de cana só começa oficialmente entre abril, na região de Ribeirão Preto, São Paulo, mas algumas usinas anteciparam os trabalhos e o início da colheita aumenta a expectativa dos motoristas que esperam pela queda no preço do etanol nas bombas dos postos. Em fevereiro desse ano, pela primeira vez na história, o valor médio do litro do álcool no estado de São Paulo passou de R$ 3,00, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Em Ribeirão Preto, os postos chegaram a vender o litro do etanol por R$ 3,27. O preço da cesta básica caiu 2,7% em Campo Grande em fevereiro, em comparação com janeiro, recuando de R$ 458 para R$ 445. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, foi a maior queda entre as 17 capitais em que a entidade pesquisou essa variação de preços. De acordo com o DIEESE, dos 13 produtos que compõem a cesta básica, 10 registraram queda de preço em fevereiro em Campo Grande. A mais expressiva foi a do tomate, em 8%. De produto secundário, coadjuvante da soja com baixa remuneração, o milho vem se credenciando como protagonista do cenário agropecuário do Centro-Oeste. A demanda externa pelo grão. E no ano passado o país bateu o recorde de exportações de milho e o aquecimento do mercado de carnes, que é o principal consumidor do grão, vem ajudando na alta de preços do milho. Agora, mais um sério concorrente pelo grão desponta na região Centro-Oeste, garantindo, pelo menos por enquanto, a firmeza de preços. São as usinas de etanol de milho, instaladas sobretudo em Mato Grosso. Boletim do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, projetou um aumento de 36% na demanda por parte dessas usinas no intervalo de apenas um ano. A estimativa é de que o esmagamento de milho para a produção de etanol consuma 6 milhões de toneladas em 2020. Caso a safra de inverno, ou seja, a safrinha, repita o desempenho do ano passado, perto de 32 milhões de toneladas em Mato Grosso, o segmento estará consumindo 18,8% de todo o milho produzido lá em Mato Grosso. A demanda é puxada pela expansão do número de usinas em operação. Em maio de 2019, a União Nacional do Etanol de Milho contabilizava o funcionamento de 10 usinas em todo o Brasil, entre Flex, processamento de milho de cana, e a Full, processamento exclusivo do milho como matéria-prima. Os dados mais recentes já mostram 15 usinas ativas em 2020, gerando
perto de 2 bilhões e 700 milhões de litros de etanol de milho por ano, representando aí 8% de todo o álcool do país. Só em Mato Grosso, considerado o principal estado produtor, esse número de usinas subiu de 5 para 8 em funcionamento. Ainda que em ritmo lento, a colheita de tangerina Poncã foi iniciada nas regiões citrícolas paulistas no final de fevereiro. Segundo colaboradores do CEPEA, a oferta da fruta, especialmente as de melhor qualidade, deve se intensificar somente a partir da segunda quinzena de março, quando a variedade começa a atingir o estágio de maturação ideal demandado pelo mercado de mesa. Alguns produtores já colhem as tangerinas desse início de safra, mesmo que estas ainda não estejam totalmente maduras, o que seria ideal para a comercialização, a fim de aproveitar os preços atrativos e o período de entre-safra das laranjas. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. INCRA e agricultores defendem a medida provisória da regularização fundiária. Em seminário na Câmara, o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, rebateu críticas de ambientalistas que veem risco de a medida provisória da regularização fundiária legalizar áreas invadidas por grileiros e incentivar o desmatamento. Segundo Melo Filho, a MP pode se transformar em instrumento de controle ambiental, já que vai permitir a identificação e eventual responsabilização dos ocupantes de terras públicas. Nós estamos publicando um material que mostra o seguinte: a diferença de desmatamento em uma mesma gleba, em uma área que está regularizada, em comparação com a área que não está regularizada, é de 135%. Então, quem disser que regularizar não ajuda no controle ambiental, não conhece os dados. Garantia do reforço do poder fiscalizatório do Estado. O presidente do INCRA garantiu que ocupações em terras indígenas e quilombolas, unidades de conservação, florestas públicas e em outras áreas de utilidade pública ou de interesse social da União não serão passíveis de regularização fundiária. Além disso, o produtor só será beneficiado se seu imóvel estiver inscrito no Cadastro Ambiental Rural e não estiver sob embargo ambiental nem tiver sido objeto de infração ambiental. O seminário foi organizado pelo deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal e relator da medida provisória na Câmara. Para uma plateia cheia de agricultores, Miranda anunciou um acordo para facilitar a regularização fundiária no Distrito Federal. Já aqui no Distrito Federal, nós fizemos uma proposição para uma emenda do relator, onde as áreas que são da União estão ocupadas e quem faz a gestão é o GDF, mas ele faz a gestão, mas não tem o poder de documentar, de fazer a regularização fundiária, e virá na relatoria que as áreas da União serão doadas para que o Distrito Federal possa fazer a regularização fundiária de todos os agricultores. Já em relação ao texto geral da medida provisória, o deputado Luiz Miranda acredita que as principais polêmicas estejam sendo superadas para a votação da matéria na Comissão Mista de Deputados e Senadores, possivelmente na próxima semana. Segundo Miranda, a data da vigência do Código Florestal, maio de 2012, deve ser usada como um marco temporal das ocupações de terra da União passíveis de regularização fundiária. Um dos pontos que ficou pacificado foi de que nós não iremos acatar nenhuma emenda que trate de expansão e desmatamento. Tudo que foi decidido em 2012, referente ao Código Florestal, será mantido. Outro ponto que ficou pacificado, que áreas que realmente foram utilizadas por grileiros de forma ilegal, elas não entrarão na regularização. Depois de votada na comissão mista, a medida provisória sobre regularização fundiária ainda passará pelas análises dos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.